Olhem, o Instituto Gamaleya, que é o instituto de pesquisa russo, que é responsável pela produção da vacina Sputnik V, divulgou ontem a taxa de efetividade da Sputnik V, que ficou em 97,6%. O mesmo instituto já havia divulgado em dezembro e foi publicado na revista The Lancet em fevereiro a taxa de eficácia da vacina, que ficou em 91,7%. Aí você me pergunta, qual é a diferença entre a taxa de eficácia lá atrás, que foi de 91,7%, e a taxa de efetividade que foi divulgada ontem, que ficou em 97,6%, melhorando em muito o desempenho da Sputnik V? Bom, eu vou tentar te responder a essa pergunta nesse vídeo e vou também tentar te responder o porquê que o Brasil ainda não tem a Sputnik V, que já está sendo aplicada em mais de 60 países pelo mundo afora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e se juntar aos quase 10 mil inscritos aqui do Conversa com o PH. Também peço a você que ative o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar, você ser notificado e poderá nos ajudar a compartilhar ciência aqui na internet. Pois bem, pessoal, a vacina Sputnik V, ela é marcada por uma série de conquistas. Foi a primeira vacina autorizada para uso emergencial por uma agência internacional. A vacina Sputnik V teve a aprovação da agência russa para aplicação em massa na população russa, sendo a pioneira nesse sentido. A partir daí, começou-se a se investigar melhor a vacina Sputnik V, e ela nada mais é do que uma vacina que utiliza vetores virais, adenovírus como vetores virais, para levar o material genético do coronavírus para dentro do corpo das pessoas. O princípio é o mesmo da vacina AstraZeneca Oxford, só que tem um detalhe, tem um pulo do gato. Os russos utilizam dois adenovírus diferentes para a primeira e para a segunda dose, enquanto que os ingleses da AstraZeneca Oxford, a AstraZeneca é um laboratório italiano e a Universidade de Oxford é uma universidade inglesa, então, enquanto que a vacina de Oxford, ela utiliza o mesmo adenovírus para as duas doses. Então, essa é a diferença básica. A vacina russa utiliza adenovírus diferentes entre a primeira e a segunda dose 21 dias depois, e a vacina Oxford AstraZeneca utiliza o mesmo adenovírus. Pois bem, basicamente, o princípio qual é? Eles pegam o material genético do coronavírus, que é responsável pela produção da proteína spike, a proteína S, aquela que dá o aspecto de espinho à superfície do coronavírus, e colocam esse material genético dentro do adenovírus, dentro do vírus de gripe. Adenovírus provoca gripe, por exemplo, em seres humanos, e recebeu o nome de adenovírus porque eles parasitam principalmente células de uma glândula das vias aéreas superiores que nós temos, chamada adenoide, daí o nome adenovírus. Então, esse adenovírus, ele é desmontado, fica só a casquinha dele, ele fica então inofensivo, e dentro desse adenovírus vetor, eles colocam o material genético do coronavírus responsável pela produção da proteína S, e aí introduzem no nosso corpo. Uma vez dentro de nossas células, esse adenovírus libera, essa casca de adenovírus, melhor dizendo, libera o material genético do coronavírus, e esse material genético é usado pelas células do nosso próprio corpo para produzir a proteína S. Essa proteína S, então, passa a ser produzida por nossas células e ela passa a estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra ela, a proteína S. Quando a pessoa entra em contato com o coronavírus nativo, verdadeiro, a gente já tem defesas, proteínas chamadas anticorpos, que se ligam ao coronavírus e neutralizam a sua capacidade de invadir as nossas células. Então, é uma técnica muito conhecida já, muito segura, e já usada largamente por vários modelos de vacina pelo mundo afora. A única diferença, repito, é que os russos utilizam dois adenovírus diferentes como vetores na primeira e na segunda dose, e esse é o pulo do gato da técnica russa. Pois bem, embora essa vacina Sputnik V já seja utilizada em mais de 60 países, inclusive aqui na vizinha Argentina, e já tenha sido utilizada em milhões de pessoas pelo mundo afora, o governo brasileiro, através da Anvisa, tem resistido
em aprovar a liberação para importação da Sputnik V. Basicamente por quê? Porque a Anvisa quer que a fase 3 de testes, que já ficou lá para trás, a Rússia já fez essa fase 3, ela seja desenvolvida aqui no Brasil. Como se a fase 3 desenvolvida em outros países não tivesse a mesma repercussão para as taxas de eficiência e de efetividade da vacina. Então essa exigência está travando a importação da Sputnik V para o Brasil e retardando muito a aquisição. Por exemplo, o estado do Maranhão, o governador do Maranhão entrou com ação no Supremo e o Supremo deu um prazo de 30 dias para a Anvisa se manifestar, sob pena do governo do Maranhão estar automaticamente autorizado a importar diretamente com o governo russo a vacina Sputnik V para o povo do Maranhão. A mesma coisa o governador Camilo Santana aqui do Ceará fez e ontem mesmo o ministro Lewandowski já deu uma decisão no mesmo sentido. Então, mas observe que entre a Anvisa cumprir ou não o que o STF determinou, vão-se 30 dias. E 30 dias no atual cenário da pandemia brasileira é muito tempo. Então, na verdade, o que é que acontece? A Anvisa está dificultando o trâmite de aprovação da vacina Sputnik V, não sei o porquê, o próprio presidente Bolsonaro já ligou para o Vladimir Putin e conversaram a respeito disso, e a Anvisa resolveu ainda mandar uma comitiva de técnicos para a Rússia no sábado agora, para analisar a biossegurança, a higiene do laboratório que está produzindo a vacina e analisar o invase, como ela está sendo colocada dentro dos frasquinhos. Ou seja, me parece querer descobrir o sexo dos anjos, me parece querer retardar propositalmente, porque existe um dispositivo legal no Brasil aprovado pelo Congresso e referendado em portaria da própria Anvisa que, se qualquer vacina que precise ser importada para o Brasil já tiver aprovação por qualquer das grandes agências internacionais de vigilância, essa vacina estará automaticamente aprovada para uso emergencial no Brasil, e esse dispositivo não está sendo cumprido. Bom, em relação à eficiência da Sputnik V, lá em fevereiro foi publicado um artigo no The Lancet, eu até fiz um vídeo aqui no canal, vou colocar o vídeo, mostrando que a vacina Sputnik V tinha uma eficiência de 91,7%. Essa eficiência foi medida durante a fase clínica de testes em 20 mil pacientes que receberam a vacina. Já era uma baita eficiência. Pois bem, ontem o Instituto Gamaleya divulgou dados da efetividade da vacina, que é a eficiência no mundo real. Ou seja, passou aquela fase de teste, nós vamos avaliar nas pessoas que realmente tomaram a vacina no ambiente natural, circulando no ambiente natural, qual é a eficiência real ou a efetividade da vacina. E ela ficou, gente, em 97,6%. Ou seja, foram analisados quase 4 milhões de russos que tomaram a vacina Sputnik V. E desses quase 4 milhões de russos, o cálculo final mostrou uma efetividade, uma eficácia real dessa vacina em 97,6% dos casos. Isso é extraordinário. A Sputnik V se transforma, portanto, numa das vacinas mais eficazes, mais efetivas contra o coronavírus. E ainda tem uma vantagem de que, como ela é produzida a partir do material genético que codifica a proteína S do vírus, qualquer mutação que a proteína S do vírus sofrer, a vacina Sputnik V pode ser ajustada para induzir a produção de anticorpos contra essa variante mutante, com uma facilidade muito grande. Ainda tem uma outra grande vantagem da Sputnik V. Os acordos que foram firmados com outros países prevêem a transferência de tecnologia. E aí os países, como por exemplo a Argentina, não dependem da importação do IFA para produzir a vacina no Brasil. A própria Argentina está produzindo o IFA e está exportando também o IFA para outros países, e o Brasil poderia estar nessa, porque nós temos o Butantan, nós temos a Fiocruz, nós temos várias instituições brasileiras que poderiam estar ajudando a produzir mais vacina para a população. E olha que desde janeiro que os governos estaduais e o próprio Instituto Gamaleya tentam trazer a Sputnik V para o Brasil, que, repito, já está em mais de 60 países. E nós estamos aqui tateando e tentando descobrir o sexo dos anjos. Gente,
a Rússia domina a tecnologia de uma maneira muito mais ampla que o próprio Brasil. Então, parece piada a gente querer colocar em dúvida o processo de produção da Sputnik V, o processo de invase da Sputnik V, ter que pagar diárias para funcionários públicos irem lá na Rússia checar in loco, num processo extremamente demorado, quando nós estamos precisando de vacinas, e mais de 60 países utilizando a Sputnik V com maior sucesso. Praticamente não há efeito colateral dessa vacina em relação às pessoas que a receberam. É importante dizer que entre a primeira dose e a segunda dose ainda vão 21 dias e a imunidade efetiva só se verifica 14 dias após o 21º dia que é dada a segunda dose. Ou seja, entre a vacina chegar no Brasil e as pessoas tomarem a segunda dose e esperarem 14 dias após a segunda dose, ou seja, no 35º dia, nós vamos esperar talvez 4, 5 meses para a Sputnik V chegar no Brasil. Você acha que isso é racional? Você acha que o governo dessa forma está preocupado em vacinar a população e proteger a população brasileira? Está aí um tema bom para a CPI da Covid-19, para a CPI da pandemia abordar o porquê da demora da aquisição de vacinas e o porquê da demora da Anvisa aprovar vacinas para uso emergencial no Brasil, que já são aprovadas em outras agências e já estão sendo utilizadas por milhões de pessoas em dezenas de países, como é o caso da Sputnik V. Eu lembro a vocês que quando as vacinas foram inventadas por Edward Jenner, ainda no século retrasado, né, as vacinas eram alvo de muito questionamento por parte das pessoas. E os procedimentos técnicos à época nem se comparam aos procedimentos de hoje, que são extremamente seguros. As vacinas evoluíram, as vacinas passaram para a primeira, segunda, terceira, quarta geração e estão extremamente seguras, provocando pequenos efeitos adversos e causando um grande impacto na proteção de populações contra doenças pelo mundo afora. Foi graças a vacinas que nós erradicamos a poliomielite, erradicamos a varíola, praticamente erradicamos o sarampo e estamos vencendo pandemias que atingem a humanidade. Se a gente não conseguir compreender que no momento de emergência, atitudes emergenciais e céleres são exigidas, a gente vai continuar até o ano que vem tentando adquirir vacinas para imunizar a população brasileira, que vai continuar morrendo aos milhares, sofrendo com desemprego e com a fome. Eu espero que a CPI apure a fundo essas questões que eu coloquei aqui nesse vídeo. Se você gostou, dá a tua curtida, compartilha para o vídeo ganhar relevância aqui dentro do YouTube, deixa teu comentário, tua crítica. Forte abraço e até a próxima.